Boa tarde, presidente. Hoje eu vou mediar o evento de hoje, o Diálogos de hoje. Tá. A gente está aqui com o Colégio Imaculada Conceição, sejam todos bem-vindos a mais um Diálogos. E antes de dar início às perguntas, eu só vou compartilhar aqui o banner dos nossos patrocinadores, graças ao apoio deles que a gente consegue realizar este evento. A primeira pergunta vai ser feita pelo Augusto. Boa tarde. Nós somos alunos do Colégio Imaculada Conceição de Passos. Primeiramente, queríamos agradecer a oportunidade dada pela Fundação FHC no projeto Diálogos com o Presidente e dar as boas-vindas ao ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que esteve durante 2 mandatos no mais alto cargo eleitoral do país. Agora, eu gostaria de iniciar com as perguntas. Primeiramente, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber como o contexto internacional da época, como o fim da Guerra Fria, a expansão do neoliberalismo, com figuras importantes como Ronald Reagan, Margaret Thatcher e o Consenso de Washington foram capazes de influenciar durante o seu governo. Bom, em primeiro lugar, eu não gosto dessa expressão, quando aplicada a mim, de neoliberal. De fato, é isso. Foi naquela época, os mencionados por você eram considerados neoliberais. Por que eu não gosto de neoliberal? Porque eu sempre tive preocupação com o social. E quando você fala de neoliberal, tem uma crítica implícita. Está cuidando da economia e não do povo. Olha, no meu caso, eu me preocupei sempre muito mais com o povo do que com a economia. Claro que não há uma distinção. Quando a economia não vai bem, o povo vai dificilmente ir lá bem também. Mas a ênfase tem que ser dada na necessidade da população, e não no mercado. O neoliberal se aplica àqueles que têm uma visão de mercado, que estão olhando para o mercado. Não é meu caso, eu prefiro olhar para o país, para o povo, para as pessoas, e o mercado é uma condição para que as pessoas prosperem. A próxima pergunta será da Ana Júlia. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade desse diálogo com o senhor. Segundamente, eu gostaria de saber como foi montar a equipe do Plano Real e o que o Itamar achou da equipe. Bom, veja, o Plano Real foi digamos assim, eu fui para o Ministério da Fazenda e, como eu cansei de dizer, eu nunca fui formado em economia, eu não sou economista. Eu leio economia, eu tinha bastante treino, tinha trabalhado na Comissão Econômica para a América Latina, com um famoso economista argentino chamado Raul Prebisch, etc. Bom, o que eu fiz? A inflação era insuportável. Insuportável quer dizer, todo mês, todo dia, o preço subia. Chegou a umas centenas de porcentagem por mês. Então, tinha que acabar com aquela fúria dos preços subirem. A primeira preocupação minha era de trazer para trabalhar comigo uma equipe de gente que tivesse competência específica para solucionar ou tentar solucionar aquela inflação que já era crônica no Brasil, era permanente no Brasil. Eu trouxe o primeiro Pedro Malan, que eu já o conhecia, ele estudava nos Estados Unidos, veio para ser presidente do Banco Central. Gustavo Franco, que era um rapaz jovem, bem jovem naquela época. Hoje nós somos todos velhos, mas ele não, ainda é jovem. E o Gustavo Franco, que era lá do Rio de Janeiro, que tinha um conhecimento grande, e por aí foi. E muitos dos que me ajudaram na elaboração de um programa pertenceram a essa equipe, que era chamada equipe econômica. Era uma novidade. O ministro abria mão de parte dos seus poderes para ser expressão de um pensamento que era um pensamento de vários técnicos que eram competentes naquela matéria. Isso foi o que nós fizemos com o Plano Real. O Itamar Franco, o presidente da República, só queria uma coisa, acabar com a inflação. Eu também. Ele talvez soubesse menos do que eu de economia, mas ele tinha uma visão de que era preciso acabar com a inflação, porque a inflação estava comendo os recursos dos brasileiros e mudava presidente a toda hora. Tinha que cair o ministro da Fazenda toda hora e tal. Bom, primeiro, eu não tive a preocupação de estar criticando os que me antecederam. A gente tem que olhar para frente. E foi assim que nós começamos a construir uma equipe econômica que foi capaz de levar para diante esse grande processo de transformação, que sem que o povo entendesse, não ia funcionar. Qual era o meu papel como ministro da Fazenda? Não era de ser técnico, de entender.
era o de se transmitir uma decisão que era política, que tinha tido apoio do governo da República, do presidente, e eu era senador, eu tinha facilidade, portanto, de discutir no Congresso. Também os congressistas nem todos sabiam, entendiam da matéria, mas todos opinavam. Você tem que respeitar, e principalmente tem que respeitar a população. Então, o que eu fiz? Eu ia sempre para televisão e para o rádio, sempre, para explicar por que está acontecendo, o que eu vou fazer. Eu dizia com antecipação as medidas que nós íamos tomar e explicava a razão dessas medidas. Fazer, de alguma maneira, tornar a população partícipe do processo decisório. E isso funcionou. Nós conseguimos segurar a inflação. Hoje, quando você fala, tem uma grande inflação no Brasil, 8% ao ano. Né? Isso é uma brincadeira. Naquele tempo era 8%. Por que por semana? Por dia, às vezes. Né? Disparavam os preços, não havia controle de nada. Você mesmo que tivesse dinheiro da poupança, ela era corrigida pela inflação. Corrigida 30 dias depois, a inflação está comendo todo dia. E quem tem dinheiro na poupança, quem tem dinheiro no banco, quem não tem, é só o salário, quando cada vez ganha menos. Então, tinha muita greve para aumentar o salário. E aquilo foi se acalmando pouco a pouco. É graças a isso que eu virei presidente da República, porque as pessoas bobas não são. Perceberam que havia aí um comando, uma linha de ação que era persistente e tal. Agora, claro que isso não fui eu, foi uma equipe econômica grande, eu citei apenas dois, mas tem muito mais gente. O Baixa, por exemplo, Edmar Baixa. Então, foi muito importante, a gente fazia ligação com o Congresso, explicava aos congressistas quais eram as minhas intenções e tal. E assim foi indo. Nós conseguimos segurar a inflação, porque, claro, rendeu ao presidente Itamar, a mim e a todos daquela equipe, rendimentos políticos, né? E, naturalmente, você tem que se abster de ganhar com a inflação. Você não pode permitir que as pessoas que sabem o que vai acontecer, nem era o caso, né? A equipe era composta de professores, basicamente professores da universidade, que não tinham essa visão de ganhar dinheiro, né? Não tinham outra visão, melhorar a condição do país. Conseguimos, foi isso. A próxima pergunta é do Antônio. Cadê o Antônio? Sou eu. Vamos lá. Fernando, o senhor Fernando, né? Fernando é mais fácil. Seu é ruim, é feio. É feio, senhor? Tô falando. Fernando, então é o seguinte. Primeiramente, agradecer, né, o senhor por esse projeto. Nós aqui do colégio, uma satisfação receber o senhor aqui. E até estava comentando, né, com o pessoal aqui, falando assim, primeiro, o quão importante seria, né, se todos os presidentes da República dessem essa abertura que o senhor dá para nós, né, justamente conversar tudo sobre o momento que o senhor viveu, né, naquela época. Bom, a minha pergunta é a seguinte, sobre a privatização da Vale. Não é nada sobre que pós a privatização, eu queria mais saber antes. Quando o senhor chegou a tomar posse, né, que veio com a ideia justamente da privatização, qual o problema que o senhor chegou lá, que o senhor viu, né, que era justamente assim, muito, muito grave, né, que podia falar assim, são problemas sérios, né, que desse estatal, e tinha algum desses problemas que chamou a atenção muito sua, assim, que você falou assim, nossa, esse problema é muito grave dentro da empresa, e que merecia mesmo não ficar mais com o governo. Olha, a coisa que chamava mais atenção na minha época era a valorização incessante do dólar. A relação entre o real, a moeda da época, e o dólar era uma coisa fictícia, porque variava toda hora, né? Então, nós tínhamos a possibilidade de crise cambial. O Brasil tinha depósito em dólar, tinha dinheiro em dólar, porque nós exportamos bastante, então, mesmo assim, você tinha que prestar atenção, porque não só poderia acabar, como o valor daquela moeda sumia, né, em real. Né? Eu acho que esse foi o problema que chamava mais a atenção. E, com isso, a consequência disso é que você tinha a sensação de que você se empobreceria a cada mês. Ou você tem aumento de salário, ou então nada. Então, se pedia aumento de salário o tempo todo. Havia muita greve pedindo aumento de salário. Não era aumento real, era reposição do salário. Eles se esforçavam, e os líderes sindicais até gostavam disso, porque ganhavam, faziam a greve e ganhavam aumento. Mas um aumento fictício, porque depois os preços subiam mais depressa do que o aumento que era dado, porque faziam nova greve e tal. Então, havia a desvalorização contínua da moeda, portanto, um perigo grande
e que você não tivesse como fazer pagamentos, e isso apenas era um sinal de uma desordem no orçamento público. Você gastava mais do que podia. O governo não arrecadava o suficiente para atender os seus gastos. Então, o próprio governo tinha que emitir mais dinheiro o tempo todo. Isso era um circuito maluco que nos levava para um buraco crescente. Mas o que chamava a atenção dos jornais da época era: o dólar agora vale mais, vale não sei quanto, não sei quanto. Todo dia, para o jornalista era bom, porque dava manchete toda hora. Está tudo muito ruim, tudo muito ruim, tudo muito ruim. Bom, e os políticos, alguns não tinham noção nenhuma de que nós estávamos indo para o buraco, né? Havia emprego, enquanto havia emprego, mas depois diminuiu a vinda de recursos para o Brasil. O pessoal não queria nem investir mais aqui, porque nós não tínhamos aquela estabilidade de que o capital tanto gosta. O capital é um animal medroso, né? Quando tem instabilidade, ele pula fora, vai botar o seu recurso no outro país. E os brasileiros começaram também a fazer poupança e mandar para fora. Então, esses eram muitos sinais que mostravam que ou se dava um jeito naquela situação, ou a coisa derrete como gelo. A economia derrete como gelo, vai embora. Então, é isso que nós tivemos que enfrentar. Como é que se enfrenta uma situação dessa? Com certa humildade, né? E capacidade de chamar os outros. Agora, você tem que despertar confiança, primeiro no grupo de economistas, o técnico que são responsáveis, depois no próprio governo. O presidente da República, no caso era o Itamar Franco, tinha que acreditar. Eu era colega dele no Senado, nós tivemos uma relação de muita intimidade. E o Itamar teve um papel muito importante, porque ele acreditou. Muita gente ligada a ele não acreditava. É sempre assim, quer derrubar o ministro, não sei o quê e tal. E a gente não deve dar, pelo menos eu não dá muita atenção a isso. Deixa eu trabalhar um pouco para ver o resultado. Você só se firma realmente quando o resultado aparece. Quando a população, você anuncia, olha, vai acontecer tal coisa, e acontece, o povo aplaude. O povo quer o quê? Quer emprego, quer renda, quer sobreviver, quer viver razoavelmente bem, se for possível. São coisas simples. E quem está no comando tem que prestar atenção, não é só às grandes coisas, mas ao dia a dia das pessoas. Porque é no dia a dia que as pessoas sentem se a economia vai bem ou vai mal. A Raíssa Correia é a próxima. Boa tarde, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com o senhor. E, bom, a minha pergunta é que o senhor recentemente esteve na casa do ex-ministro Nelson Jobim, junto com o ex-presidente Lula. Eu conheço o Lula há muitos anos, desde que ele era líder sindical aqui. Eu fui ao enterro da mãe dele, para você ter uma ideia. Quando naquele tempo todo mundo tinha pavor do Lula, não sei o quê. Bom, ir conversar com alguém, eu acho que é uma coisa normal, a gente devia conversar sempre. Não é? É só haver a oportunidade, você conversa. Não quer dizer que você está de acordo, depende. Né? Nessa conversa que nós tivemos, foi diante estar presente, como foi dito aqui, o Nelson Jobim, que era o dono da casa, foi ministro, aliás, foi meu e do Lula. Né? E nós, é claro, quando eu te converso com naturalidade. O Lula é uma pessoa inteligente, que vem de uma posição de trabalhador, que ele era trabalhador, a família dele e tal, e que deu certo na vida, foi fazendo coisas, né? Bom, agora isso quer dizer que eu vou votar no... votar depende de quem sejam os candidatos, né? Se for contra o governo atual, Bolsonaro, entre Bolsonaro e Lula, eu prefiro o Lula. E agora, se for o Lula contra alguém do meu próprio partido, o PSDB, eu vou votar em alguém do meu partido. Não vou votar no Lula. E o Lula também não vai perguntar isso. Ele sabe disso, né? É uma conversa de duas pessoas que têm experiência da vida e que se conhecem há muitos anos. E eu espero que ele me respeite como eu o respeito. É assim. Se vocês comentaram sobre o que os senhores fariam mesmo para enfrentar a pandemia e todas essas consequências. Não, nós não falamos sobre isso, porque nem eu nem ele entendemos nada disso. Isso depende muito mais de gente que entenda mais, primeiro, do vírus mesmo, como é que cura, e o segundo, que tem experiência de saúde pública. Agora, certamente, tanto eu quanto ele seriam mais cuidadosos, porque sabemos que não sabemos, então a gente pergunta ao outro. O Lula pode ter mil qualidades, virtudes e defeitos, mas ele sabe perguntar, ele não é bobo, não. Eu também espero não ser tão bobo assim. Mas que não estou dizendo que o presidente atual seja bobo, porque ele também não é. Mas acontece que ele parece que delegou demais aos inícios, sei lá o quê. Enfim,
eu faria... Cada um tem um jeito de ser, não adianta estar criticando à toa, porque não resolve. O presidente ele foi eleito. E quando foi eleito, eu acho que é melhor você respeitar quem teve o voto. Eu sou contra, já participei como senador de debate, de impeachment da Dilma, impeachment não sei de quem, toda hora em Collor, impeachment não sei o quê. Tudo bem. Há momentos que você não tem jeito, você tem que votar, vota sim ou vota não. Mas o fato é que o processo de impeachment paralisa o país e deixa sempre alguns com gosto amargo na boca. Por que fez? Tinha vontade de ir para lá, por isso que derrubou, não sei o quê. Eu acho que o quanto possível deve respeitar as instituições, deixar que o tempo encarregue as pessoas, e só quem tem o voto que deve, cada cidadão deve votar e conscientemente, o quanto possível, tentar, se achar em desacordo, não aceitar a reeleição ou a eleição do personagem que está em jogo. Eu não acho que, embora eu entenda, eu votei a favor do impeachment, eu me dava bem com o Collor, por exemplo. Votei a favor do impeachment do Collor. Por quê? Porque ele passou do limite, a meu ver, naquela ocasião. E, claro que ele saiu reclamando e tal. Mesma coisa, com a Dilma eu não votei porque eu não estava lá. Mas, enfim, eu acho que, quanto possível, é melhor manter o jogo institucional aberto. Deixar que se esgote no tempo, o povo delegou por 4 anos o poder para fulano de tal, vamos tentar respeitar esse poder. Não é estar de acordo com quem está lá, você pode criticar livremente, o Brasil tem liberdade, mas não acho que seja o melhor remédio. O melhor remédio é que o povo amadureça e vote e escolha outro que tenha mais. Se achar que quem está governando não tem capacidade, alguém que acha que tem capacidade. Jair Júnior é o próximo. Boa tarde, presidente. Tudo bom? Jair, professor de Geografia desses meninos, e estava discutindo mais cedo, o presidente, que eles não viveram aquela geração de comprar uma bala de manhã com preço e à tarde está outro preço. Então, eles não sabem o que é hiperinflação, né? Então, a gente conversa disso, como assim, hiperinflação? E eu queria perguntar para você, sendo pai do Plano Real, se no momento atual a valorização real está tão grande, claro que não é no sentido do momento da superinflação, mas como o dólar e o euro estão acima de R$5, será que, graças a esse processo de desconfiança governamental, do processo de corrupção, da pandemia, da desconfiança interna de investir aqui no país, nossa moeda perdeu o valor, que é a moeda que você criou? Será que está no horizonte criar um novo real, uma nova moeda, para ver se a gente consegue parear de novo ao dólar, ou não? O senhor consegue vislumbrar uma possível recuperação desse real na questão de um dólar mais ou menos perto de R$2,50, R$3, que é bom para o mercado interno e bom para o mercado externo? Veja, a situação não é igual àquela que eu enfrentei, é diferente hoje. A velocidade com a qual a moeda local se desvaloriza hoje é menor. Agora, por que desvaloriza a moeda? Em geral, você pode botar a culpa que você quiser, mas em geral é porque o governo gasta mal. Então começa a ter dívida muito grande, não pode pagar. O orçamento não corresponde à realidade. E o governo quer fazer obras, é natural que queira. Perdão. Eu estou me resfriando. Mas é natural que queira e tal, cada governo quer fazer coisa e gasta o dinheiro e tal. Chega um momento que o desequilíbrio das contas públicas é muito grande. Então, você sempre tem que ter certa atenção ao gasto público. Quem não é do ramo, pensa, bom, o governo produz dinheiro. Não produz. Quando o dinheiro emite, põe em circulação uma moeda estampada com o valor do real, essa estampa só vai ter significado no mercado. E a relação com o dólar é uma prova disso. Quando o dólar começa a valorizar demais, é porque a moeda não tem a mesma credibilidade que tinha anteriormente. Né? Então, é uma coisa. E por que não tem credibilidade? Porque os que estão lá fora e veem as moedas, e muitos são capazes de entender esse processo, sabem que o governo está gastando além do limite. Se continuar num processo muito grande de gastar mais do que recolhe, mais do que produz da sociedade, bom, vai ter inflação. Inflação é isso, é uma espécie de febre que dá quando o governo começa a gastar além do limite. Primeiro cuidado é você botar em ordem o gasto público. Não é fácil.
Não é fácil por quê? Porque é fácil você botar no orçamento, aumentar tudo, salário, o que você quiser. Ou aquele é o papel, o orçamento é um papel. Bom, mas a consequência vem depois. A consequência não acontece num papel, é na realidade. Então, as outras moedas, os outros países vão olhar para vocês e dizer, olha, isso aqui vai dar problema, então eu vou desvalorizar. No mercado, não é o governo, no mercado, quem diz isso, olha, a sua moeda não vale quando você está pensando, ela vale menos. E quando esse valer menos começa a ser constante, ou você põe um limite no gasto desmiolado, sem controle, ou você vai pagar o preço muito alto da inflação. A inflação aparece. É isso que é a inflação. A inflação é a perda de controle do governo por parte dos seus gastos, que se reflete no custo das coisas e na relação entre as moedas. É tão simples e tão complicado quanto isso. Você tem que pôr em ordem as coisas. Como é que você põe em ordem? É muito difícil pôr em ordem diminuir. Não vai ter aumento do salário do juiz. Ai, meu Deus, eles ficam muito nervosos. Estou falando dos juízes, os militares é mais nervosos ainda. Né? E os funcionários públicos também. Todo mundo quer aumento. Os empregados também querem aumento, as fábricas querem aumento, todo mundo quer aumento. Quando isso fica assim incontrolável, você perdeu a capacidade de você definir o rumo da economia. Então, você tem que estar o tempo todo ajustando as peças para que não haja um descontrole. É isso, me parece. Próxima pergunta é da Evelyn. Que dela? Aqui. Olá. Boa tarde, ex-presidente. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que a polarização dos grupos políticos de direita e de esquerda, eles acarretam impacto na tomada de decisão dos governantes atuais. É verdade. Quer dizer, a polarização faz com que você perca o controle sobre o gasto público. Você fica mais interessado em esmagar o seu adversário. Vira tudo política. Isso não é bom. Para o país não é bom, não faz bem. Né? É claro que você, num país, tem diversidade de opiniões. A democracia permite ter diversidade de opiniões. Mas você não pode ter uma visão de que quem é contra você é inimigo da pátria. E vamos ter um lado que é bom, o outro lado é ruim. Aí polariza. Quando polariza, dificulta tudo. Né? Inclusive, tem efeito negativo sobre a economia. O bom é quando você não tem uma situação de polarização tão grave assim. Né? Mesmo que no começo, na polarização, ganhando o lado mais favorável aos empresários, os empresários ficam felizes. Mas é ilusório, porque você tem que ter um governo para poder atender, não é só o empresariado, mas é o interesse da população, do povo. É o que eu tentei dizer, né, na questão da inflação. Na inflação, você não vê nada. Você só vê a necessidade de aumentar a emissão, porque tem um projeto tal ou qual, não sei o quê. Não, você tem que ver como é que a sociedade está reagindo a isso. Ela está se beneficiando com esse processo? Não está beneficiando? Que grupos estão se beneficiando? Economia não é uma coisa neutra. Tem uns que ganham, outros que perdem. Então, o bom governo é um governo que faz com que a maioria ganhe. Às vezes todos podem ganhar, depende da circunstância, né? Agora, a próxima é a Yasmin. Bom, primeiramente, boa tarde, senhor ex-presidente. Você já falou um pouco mais cedo sobre os impeachments do Collor e da Dilma, né? E eu queria falar sobre isso, porque assim como nosso atual presidente, o senhor venceu a eleição que aconteceu depois de um processo de impeachment, né? Depois de um mandato que foi concluído pelo vice. Então, eu gostaria de saber se é possível estabelecer um paralelo entre essas duas situações e se a história se repetiu e de que maneira ela se repetiu. Houve mais de um impeachment, enfim. Isso acontece em certos momentos, mas é difícil. Num país como os Estados Unidos, é muito raro ter um impeachment, né? Então, aqui no Brasil, nós não podemos banalizar a ideia de que resolve com o impeachment. Não resolve, você apenas acirra os sentimentos. Resolve momentaneamente, mas o importante é manter as instituições funcionando, manter os tribunais, manter as eleições, manter, enfim, o processo político todo funcionando. É melhor isso do que você interromper o processo político. O impeachment quer dizer impedimento, quer dizer, traduzindo do inglês para o português. É o impedimento, quer dizer, é como o jogador se apita no campo e diz, está fora o cara não pode chutar porque ele fez tal besteira. É a mesma coisa com o presidente. Sofreu um impeachment, sofreu um impedimento, ele não pode continuar governando. Bom, no futebol, você retoma imediatamente o jogo. No Brasil, aquele que sofreu o impeachment cai fora, sai da cena, é um X em cima dele, ele acabou. Então, isso cria uma certa marca
A pessoa fica aqui, continua aqui, falando mal de quem fez o impeachment, dizendo que ele era bom governante, não sei o quê, que a culpa agora é de quem fizeram o impeachment. Então, é melhor você não, eu acho, não quer dizer, eu votei pelo impeachment. Né? Fazer o quê? Temos já tem que votar sim ou não. Né? Mas eu acho que, quanto possível, é melhor não chegar a uma situação de tensão tão grande que leve a dizer, bom, o presidente não tem mais condições de presidir. É melhor deixar que ele presida, que se esgote o tempo dele fazendo o que ele é capaz de fazer, porque ele foi eleito. Eu respeito muito a quem teve voto. Teve voto, tem que respeitar. Tem que respeitar? Não. Deve respeitar até quanto possível. Você não pode imaginar que você, com o impeachment, resolve. Não, não. Se ele teve o voto, ele tem direito a receber um mandato do povo para governar por 4 anos. É melhor que ele governe os 4 anos. Se ele parar de governar, se deixar de governar, claro que ele acaba caindo. Fazer o quê? Mas é melhor que não aconteça isso. A próxima pergunta é da Sofia. Eu queria agradecer novamente pela oportunidade em nome de toda a turma, que isso aqui está sendo muito importante para nós. E eu queria fazer uma pergunta relacionada à dinâmica social brasileira. Na opinião do senhor, como ex-presidente e sociólogo, quais são as iniciativas governamentais necessárias para amenizar a favelização aqui no país? Isso é importante. Bom, isso é uma questão muito difícil. Por que se dá a favelização? Porque o primeiro houve momentos muito grandes no Brasil em que houve migração do campo para a cidade e de um estado para outro estado. Eu nasci no Rio, não nasci em São Paulo. Eu vim para São Paulo, eu era criança. Bom, houve um momento durante a guerra que a expansão da economia foi grande. E essa expansão provocou a vinda de muita gente para São Paulo. Vindo da onde? Em geral, não vem direto, mas muitos vieram direto. Minas Gerais e Nordeste, basicamente. Né? Menos o Rio Grande do Sul, nunca não houve migração, Paraná, Santa Catarina, menos, porque tinham ocupação. Eles vieram por quê? Porque eles achavam que aqui tinha emprego, tinha ocupação. Bom, chega aqui, pode ter que encontrar um emprego, mas não encontra onde morar. Então, onde é que ele vai morar? Onde tem terra vazia. E vai ocupando a terra, vai ocupando a terra. Né? A culpa, entre aspas, não é de quem ocupa, é da situação que o leva ao desespero de ter ocupado. Você tem que se abrigar, tem que ter um lugar onde você pode dormir à noite com sua família e tal. Então, quando tem um processo muito rápido de crescimento da economia, que atrai muita gente, é muito difícil você não ter a favelização. Nós estamos num momento do Brasil em que, por um lado, é negativo que você não tem um impulso de mobilização, migração tão grande, e, por outro lado, o governo tem que cuidar dos que já estão aqui, tem que dar condições de estabilidade para as pessoas. Né? A principal questão na estabilidade, na moradia, é dispor da posse do terreno. Porque quem está no morro não tem posse do terreno. O governo tem que regularizar as posses. Né? Fazer o quê? Já está ocupado. Né? Era melhor... Eu disse aqui que eu nasci no Rio, aqueles morros bonitos. Quando eu era criança, não tinha favela, não tinha nessa proporção. Tinha o Morro da Favela. A favela era o morro do Rio de Janeiro, chamado favela. Que o pessoal, quando terminou a Guerra de Canudos, no século passado, vieram para... os soldados vieram para o sul e os soldados não tinham de morar, foram morar no Morro da Favela. Bom, hoje em dia, você tem movimentos, mas é menor o movimento de migração. Né? No tempo que eu era adolescente, tal, aqui em São Paulo, você chegava na estação de trem central do Brasil, agora depois de ônibus e tal, as pessoas chegavam em grande quantidade e iam para uma espécie de depósito de imigrantes. Ele estava chegando. Alguns eram antigos depósitos que foram usados pelos imigrantes que vieram da Europa, trazidos para cá. Então, aqui era imigrante interno. E não tinha condição de atender. Agora, eu acho que o governo tem que ter a preocupação de ver... Primeiro tem que regularizar a posse do terreno, não sei o quê e tal. Né? Depois tem que olhar para a construção. Qual é o estado da construção e tal. Quem está nessas condições dificilmente tem dinheiro para tomar conta direito da sua própria casa. O que vai fazer? Não tem dinheiro não é porque não queira, porque não tem. Né? As pessoas que têm o nariz para cima, que são ricos e tal, e empinados, acreditam isso vai sozinho. Esse pessoal que esta gente está aí, não é esta gente, é o pessoal brasileiro, igual a qualquer um de nós, que não tem condições de vida. Você tem que dar condições de vida para eles. Né? Enfim, eu acho que tem que haver uma política permanente de habitação e urbanização, mas permanente. Né?
No meu tempo, por que havia a favelização? Eu assisti São Paulo crescer e ficar, de repente, uma grande cidade. Não de repente, alguns anos. Mas ficou uma grande cidade, porque para onde é que as pessoas iam, onde é que elas iam morar? Onde tem ônibus, a linha de ônibus. Vai a pé, não sei quantos metros a pé, até pegar o ônibus para poder chegar no trabalho, né? Esse é um problema aqui no Brasil, que as pessoas, quando conseguem ter onde morar, elas têm um lugar fixo, que ocupam um local. Bom, mas depois o trabalho não é fixo, ele muda de local. Então, você tem um transporte que perde muito tempo, 2, 3 horas no transporte, cansa, etc. Leva tempo para você poder organizar. E claro que você tem mobilidade de mão de obra e possibilidades crescentes de emprego aqui ou ali e acolá, é difícil. Muitas vão morar longe do trabalho. Então, a gente tem que ter compreensão desse processo. Não adianta você, no alto da sua suposta autoridade, dizer, não pode, tem que fazer. Não adianta, tem que dar condições para a pessoa sobreviver. Ninguém mora numa favela porque gosta. Mora na favela porque é o melhor lugar que tem, em comparação com o que está disponível naquele momento. E o governo está o tempo todo correndo atrás do prejuízo. Tomara que chegue um momento que possa possamos nós todos viver numa situação em que não haja essa necessidade. Eu morei na Europa, eu morei nos Estados Unidos. Não há mais essa necessidade. Eu morei na Califórnia. Não tinha favela em Berkeley, nem em São Francisco, não tinha favela, né? Bom, mas por quê? Porque eles são bons? Porque o governo não, porque passou o tempo. Provavelmente houve tempo que houve muita migração também lá, do exterior para lá. Aqui teve não só do exterior para cá, como no interior para cá. Muita gente do Nordeste, muita gente de Minas Gerais, muita gente veio para São Paulo, porque aqui tinha emprego. A primeira questão da renda numa família é emprego. Se o pai ou a mãe não tem emprego, está perdido. Se tem emprego, aí depois vai dormir aonde? Como é que faz? Bom, estou dizendo que aqui agora melhorou. Melhorou em termos. Aqui eu moro em Higienópolis, é um bairro de classe média alta. Eu olhar da minha janela, tem um cara que mora aqui na escadaria, dorme aqui na escadaria. Eu não sei na situação dele, especificamente, se é porque ele se desorganizou na sua vida ou porque não tem emprego, não sei, provavelmente não tem. Mas são casos, digamos assim, marginais, não é aquela massa de gente. Nós tínhamos no Brasil uma instituição chamada Pau de Arara. Pau de Arara eram os caminhões. O pessoal vinha do Nordeste no Pau de Arara. E amontoado, as pessoas amontoadas num caminhão, num ônibus, sei lá no quê, num caminhão. Vinham para cá e chegavam aqui, bom, primeiro vai para o abrigo de gente que está chegando sem ter para onde ir. Ou alguns ficam na rua, ou alguns já tem parente aqui, e você precisa da casa. Então, isso não é um problema. Enquanto a população estiver crescendo e houver urbanização, quer dizer, apelo das cidades, a pessoa vem para a cidade para ter emprego. E vai fazer o quê? É da vida, tem que cuidar desse pessoal. Então, é isso. A próxima pergunta é da Emily. Boa tarde. Senhor ex-presidente, qual seria a mensagem que Vossa Senhoria estaria transmitindo à juventude ao se encontrar com Lula, devido ao nome dele ser relacionado a casos de corrupção em nome da democracia brasileira? Veja, eu não vou discutir o comportamento dele, não é o meu. Eu sou contra a corrupção. Completamente contra, né? Modo de dizer. Eu fui presidente 2 vezes e tal, e sempre vivi das minhas rendas. O presidente tem também a sua renda. Como presidente, eu era professor da Universidade de São Paulo, eu continuo aposentado, mas ganhando da Universidade de São Paulo, e ganho de direito autoral. Vivo disso. Se alguém for saber quanto eu tenho, onde é que tem, é muito simples. É só olhar quanto é que eu ganho, como é que ficou e tal. Além do mais, meu pai era general, já tinha com meu bisavô, meu avô, enfim. Já tem haveres que vêm de herança, que é uma instituição que existe em países capitalistas. Muito bem. Então, eu não vou discutir qual é a situação do Lula. Eu estive na casa dele, que é a casa de pobre, hoje ele não é um homem miserável. Se fez na vida. Muito bem. Agora, fazer-se na vida se justifica e é positivo. Fazer-se com corrupção não é bom. Não é bom. Eu não quero entrar no detalhe se ele fez ou não fez. O problema é que o Lula é um líder político. E eu tenho que respeitar quem tem voto também, possibilidade de voto, tem apoio, né? Às vezes, as pessoas, muitos que têm voto, também se corromperam da sua vida e tal. Eu não estou de acordo, não concordo com isso. Mas eu, quando vou falar com a pessoa em termos de política brasileira,
é porque ele representa alguma coisa. Não é porque ele foi roubou, não roubou, é corrupto, não é corrupto e tal. Eu prefiro o não corrupto. Mas o que eu posso fazer se o povo vota num que é acusado de ser corrupto? Ele tem poder, tem força. No caso específico do Lula, tem poder eleitoral. E quem vota nele? São as pessoas que acreditam nele. Né? Eu votei no Lula, já votei, há muito tempo atrás, uma vez só. Mas não, estou disposto a votar de novo se tiver um melhor candidato? Não. No meu partido, não. Mas não quer dizer que eu não vou conversar com ele. Nem quer dizer que ele não possa ganhar. As pessoas continuam... Ele tem muitos adeptos. Então, ele é uma força política. E você tem que respeitar a força política que a pessoa tem ou representa ter. O que não quer dizer que você esteja de acordo com o procedimento pessoal da pessoa. Aí você tem informação, julga, gosta de um, não gosta de outro. Né? Eu nunca ouvi falar de corrupção do atual presidente. Eu nunca ouvi. Pode ser que meu ouvido seja meio surdo, não sei. Nunca ouvi. Bom, isso quer dizer que eu vou votar nele? Não. Depende do que eu acho da minha apreciação política sobre ele. A mesma coisa vale no que diz respeito ao Lula. Eu ouvi dizer várias vezes que ele fez isso, fez aquilo. Mal fez, está bem. Mas tem muita gente que vota nele. Eu vou votar nele? Não, depende de quem seja, qual é a situação. Em política, nunca a situação está dada. Depende de. A contra B, contra C, contra E. O voto é obrigatório. Também tem uma saída, que eu já usei várias vezes. Não vote em nenhum. É um mecanismo que você tem possível. Você pode não votar. Né? Mas você tem que examinar na situação concreta quem é, compara, o que é que faz. E, em certas circunstâncias, vale tanto o comportamento pessoal quanto o comportamento político. São a mesma coisa? Não são a mesma coisa. O ideal é que você não seja corrupto, seja bom político, seja capaz de influenciar os outros. Esse é o ideal. É bom que seja assim. Tem muita gente que é assim. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que é bom político e, na vida pessoal, não sabe manejar de forma adequada, é acusado de corrupção. Alguns são corruptos mesmo. E você tem que fazer... Você não escolhe em que momento você está vivendo na vida política. Você não escolhe. No decorrer da sua vida, você tem situações. Ora, eu acho que cada um deve saber de si e não se meter em corrupção. Tá? Eu nunca tive medo de que fosse acusado de corrupção, porque não é verdade. E, no fundo, é isso, você poder dormir à noite com tranquilidade. Às vezes, você não consegue dormir à noite com tranquilidade, não é por causa da corrupção, é por causa da violência do Estado. Eu já vivi situações, aqui no Brasil, em que, à noite, eu tinha medo. E batiam na porta e tinha medo. Pode ser a polícia. Por corrupção, não, porque você é contra. Agora não temos esse medo. É muito importante viver sem medo. Eu não saberia viver com a preocupação de, podem me acusar de corrupção. Eu não saberia, pessoalmente. Eu não consigo entender como é que alguém pode dormir em paz assim. Agora, isso não quer dizer que eu não converse com quem é acusado disso ou daquilo, porque todo mundo, na vida pública, todo mundo é acusado de tudo. Eu estou dizendo, nunca roubei e tal, mas muita gente pode achar que ficou rico, roubou, não sei o quê. Não, eu vivo bem, mas eu sempre vivi bem. Né? Não foi por causa da política que eu fiquei melhor na vida, não. Enfim, mas isso cada um sabe o que fez. Agora, eu acho que tem que valorizar qual é o desempenho dessa pessoa na vida política. Política quer dizer para os outros, polis, a cidade. Vai ser bom ou vai ser ruim para a cidade, para o país? Né? Vai ser bom ou vai ser ruim para a sociedade? É melhor que não seja corrupto. Agora, a qualidade principal é ser competente para resolver questões que afetam a todos. Não é questão da honestidade pessoal dele, embora para mim conte. Eu acho que é importante que a pessoa seja honesta. Mas não é suficiente. Tem muita gente que é honesta e você elege e não faz nada. É incompetente, não tem capacidade de tomar uma decisão e explicar ao povo e fazer com que as pessoas sigam a sua decisão. É isso que é a vida política. Você tem que fazer com que os outros acreditem que você está fazendo bem. A política é boa. Aplausos e tal, vamos lá, eu voto nele e tal. Tudo bem. Então, é isso que eu penso. Não estou defendendo, eu sou contra, pessoalmente, completamente contra a corrupção. E olha que eu venho de uma família que meu bisavô já foi senador e governador de Goiás no Império. Agora, quem ficou rico? Ninguém. Você viveu mal? Não. Mas não ficou rico ninguém. E fica mal. E como é que você controla o comportamento das pessoas? Eu era professor da Universidade de São Paulo, da USP. Eu mantenho os amigos que eu tinha naquela época. Se você começa a ficar muito discrepante do seu próprio grupo de origem,
Alguma coisa você não está fazendo. E o próprio grupo de origem começa a criticar, ou deve criticar, pelo menos, né? Sabe. Mesmo que você não confesse, a pessoa sabe. E eu acho que é importante até, se possível, nem sempre é assim, mas, se possível, você manter os mesmos amigos, alguns amigos, pelo menos, a vida inteira. E os amigos não estão amigos porque tiveram tal ou qual posição. São amigos porque são amigos, foram colegas de colégio, né, foram vizinhos e tal. E tem que haver controle social. Ninguém é bom em si mesmo. Também pode ser, a formação, a educação e tal. Mas você tem que ter controle. Um olha o outro e percebe, olha, esse cara, de repente, veio com um carro que não dá para explicar como. Como é que foi? Pode ser, trabalhou, não trabalhou? E vai, por aí vai. Eu acho que é muito importante você poder andar com a cara limpa. Vocês pensam que eu ando com segurança? Eu não ando. Tenho segurança, porque a lei manda. Mas cadê o segurança? Não está aqui. Nunca. Eu ando a pé no meu bairro, na rua. Eu guio o carro. Tem que ser o mais natural possível. Às vezes eu vou com motorista, eu tenho direito a motorista. Mas raramente eu uso o motorista. Quando eu tenho uma solenidade, uma coisa assim, eu vou. Agora, eu vou dar uma volta com a minha mulher, eu vou no carro. Ou ela vai guiando. Em geral, não eu, que é mais moça que eu. Enfim. Mas aí você tem que manter, eu acho que é bom manter a naturalidade. Eu já disse aqui que meu pai era militar, meu pai era general e era deputado. Uma vez ele ia para o Rio era a capital, né? Para a Câmara, e voltava, tomava um táxi e vinha para casa. Um dia o táxi começou a rodar muito por São Paulo. O chofer, ele reclamou, o chofer parou o carro num guarda e mandou prender meu pai. Meu pai não disse que era general nem deputado. Foi até a delegacia. Chegou lá, não podia fazer nada, porque não podia nem prendê-lo. E ele estava certo. Mas esse é modo de vida. Você tem cada um de nós vive de uma certa maneira, aprende certos exemplos. Essas coisas ficam na gente. Não é que eu faço o que eu queira. Não é, é automático, já está introduzido no meu modo de ser normal. Né? E é bom ser normal, é melhor ser normal. É claro, às vezes eu vou ao restaurante com a minha mulher e tal, às vezes me cumprimentam, eles nem me reconhecem. Eu não me incomodo absolutamente. Absolutamente, até é melhor que não reconheço, né? Mas eu vou a pé, ou às vezes vou de carro, ela vai guiando, não sei o quê. As pessoas têm que ser naturais. Eu vivi no Brasil, vivi na Europa, vivi nos Estados Unidos, vivi em muitos lugares do mundo, vivi no Chile e tal. Cada país tem seu jeito de ser, mas cada um também tem seu jeito de ser. E é muito ruim quando a pessoa fica afetada. Quer dizer, quando você não é o que você é, mas o que você exerce, a função que você exerce. Eu sou presidente da República. Eu fui muita coisa na vida, e daí? O que você é? O que eu sou? Uma pessoa que sabe algumas coisas, é professor. Como isso vale mais, a meu ver, do que ter sido exercido um cargo. O cargo foi naquele momento, você tem mandato, um período, depois acaba o cargo. Você ficar pensando que você ainda é, você vai sofrer muito. Para quê? Tem que viver da melhor maneira possível, viver de forma normal, espontânea, como todo mundo é, ou como devia ser, pelo menos. É isso que eu acho. O professor Matheus vai fazer a próxima pergunta. Vamos lá. Boa tarde, senhor presidente. É uma satisfação falar com o senhor. A minha pergunta é a seguinte. No ano que vem, a emenda constitucional da reeleição completa 25 anos. É uma data simbólica, sobretudo por ser também um ano eleitoral dentro de um contexto importante que nós estamos passando no nosso país. Considerando isso, assim, eu pergunto, naquele momento histórico, lá em 1997, no final do seu primeiro mandato, qual que era o sentido de se apoiar aquela PEC da reeleição? E ela ainda possui... Você apoiado por quem? Qual era o sentido do quê? Qual era o sentido de se apoiar aquela PEC da reeleição? A reeleição, sim. E ela ainda possui um significado tão importante para a nossa democracia, a ponto do senhor defendê-la até hoje, mesmo depois de sucessivas reeleições e na possibilidade da gente ter outra reeleição em 2022? Veja, quando você está no governo, você tem ideias, tem ideais, você foi eleito por ideais. Se a população estiver de acordo com aqueles ideais, se você estiver funcionando bem, e se a população quiser, eu não vejo razões específicas para impedir a reeleição. Eu fui reeleito uma vez, tá? Com imensa maioria de votos, muito bem. O pessoal do outro lado, que na verdade era o PT, era o Lula, na verdade, não queria, acho que queriam ganhar ele a eleição. Depois o Lula foi reeleito também. Bom, eu acho que o mandato de 4 anos parece ser curto para quem está governando. Às vezes
Se o governante é mau, é sentido como uma coisa negativa pelo povo. Mas em 4 anos o povo vota de novo. Se votar nele, é porque gostou do que ele está fazendo. Bom, mas eu não sou contra até hoje a reeleição. Agora, eu acho que mais do que isso é exagero, porque você cansa. Assim, o povo cansa dos líderes, os líderes se cansam do exercício da função e tal. E também, claro, você tem mais entusiasmo no primeiro mandato do que no segundo. Mas você tem um projeto de mais longo prazo, 4 anos, pode parecer que demora muito tempo, 4 anos, não é, passa rápido. Então, você precisa de mais tempo, às vezes. Nós imitamos o sistema americano, que tem uma reeleição e não mais. Bom, eu acho que não é mau o sistema. Nos Estados Unidos, ninguém reclama de ver reeleição, porque o povo que diz, quer ou não quer. É claro que quem está no exercício do poder leva vantagem na competição. Ou, depende, se ele for mal, leva desvantagem. Se ele for razoavelmente bem, ele pode ter mais acesso, tem televisão, tem rádio, tem à sua disposição. Mas eu acho que o povo que julga, ele tem que... Então, por que não fica sempre? Porque você pode perpetuar e vira uma coisa imune pessoal. Não é bom. Né? Nós temos já no Brasil uma dificuldade muito grande. É que nós temos um regime político que está baseado em partidos, mas nós temos poucos partidos. Né? As pessoas se prendem muito mais à pessoa do que à ideia da pessoa representada pelo partido. Bom, nos Estados Unidos há uma certa diferença, não é muito grande não, mas há uma certa diferença entre os dois partidos, democrata e republicano. Lá tem vários partidos, mas só 2 têm peso realmente. No Brasil tem vários, e tem uma boa parte das pessoas não tem partido, são eles que são eleitos. Né? O próprio presidente atual não tem partido, ele teve um partido, foi mudando de partido e tal, não tem partido. E o Congresso é uma quantidade enorme de pequenos partidos que todos estão ali porque querem alguma vantagem e tal, da cá, toma lá, essa coisa que é desagradável, que faz parte do nosso jogo político, mas é ruim. Enfim, então, no nosso caso, não é fácil você governar, é difícil, né? Demanda tempo. E se o povo tem que julgar. Está indo razoavelmente bem, eu voto nele de novo. Não está, eu tenho outro que eu acho que é melhor, voto outro. Eu acho que, no fundo, a democracia é isso. Quer dizer, o eleitor escolhe quem pode governar. Não pode ficar mais que 2 mandatos. Mas, no meio, terminado o primeiro mandato, tem uma votação. Então, o povo vota a ser chamado. Pode ou não pode continuar? O povo disser que não, fazer o quê? Se disser que sim, aguenta o cara. Né? Ou, se ele vai bem, aplaude o cara. É o que eu acho. O próximo a fazer pergunta é o Gilvano, e depois dele a gente vai ter tempo apenas para mais 2 questões. Tudo bem? Eu tenho que responder mais depressa, então. Gilvano, pode falar. Presidente, primeiro é um prazer enorme participar desse diálogo. Minha pergunta é em relação aos partidos, aos grupos de extrema-direita e de extrema-esquerda no Brasil. A extrema-direita ou a extrema-esquerda, na sua opinião, qual desses grupos é pior para o nosso país? O que é mais presente é a extrema-direita. Né? Tem mais capacidade de mobilizar e tal. Ela não vai mudar muita coisa no sentido das instituições, vai dizer que respeita, mas vai atender os interesses da classe dominante. De fazer uma revolução, ver se vai para o poder pela revolução. Eu acho que nenhum dos dois é bom, na verdade. É difícil dizer qual é o pior. Né? Nós estamos diante de uma situação no qual o risco maior vem da extrema-direita, porque não tem extrema-esquerda com poder aqui no Brasil. Né? E eu sou favorável a que exista liberdade, esquerda, direita, pode ter opiniões à vontade, mas eu prefiro votar em alguém que seja mais equilibrado, que não seja de nenhum extremo. Por que eu tenho essa preferência por não ter extremo? Porque é mais abrangente. Mais gente, você tem que escutar. Tem que escutar a extrema-esquerda? Tem. A extrema-direita também, ela existe. Quando ela vai para o poder, ela não escuta ninguém. Ela pensa que sabe. É eu que digo. Presidente, a todos. Presidente, o senhor lançou um livro há algum tempo, Pensadores que Inventaram o Brasil. Né? É uma edição aqui comigo. Onde o senhor trouxe à atenção vários pensadores que pensaram, refletiram sobre a realidade nacional. Dentre eles está o seu ex-professor na USP, o Antônio Cândido. Antônio Cândido,
de Mello e Souza. A minha pergunta para o senhor seria: como ele pensou o Brasil e que influência ele teve sobre o senhor na sua formação intelectual? Vamos lá. De fato, eu fui aluno do Antônio Cândido, como fui aluno do Florestan. Na minha formação intelectual, o Florestan pesou mais que o Antônio Cândido. Mas isso não diminui meu reconhecimento pelo valor do Antônio Cândido. Por que eu acho que tinha valor? No tempo que ele foi meu professor, ele estava fazendo a tese de doutoramento dele. Os Parceiros do Rio Bonito, se chama o livro. E o Antônio Cândido tinha uma visão muito parecida intelectualmente com a visão que alguns antropólogos ingleses tinham na África, de examinar concretamente, especialmente um chamado Firth, F-I-R-T-H, sobre como é que a cabeça das pessoas que moravam no campo, como é que eles funcionavam, a questão da ajuda mútua que eles se faziam e tal. Ele estudou bastante uma região aqui perto de Itapetininga, que ele estudava lá, e é uma monografia, se chama, é um estudo sobre uma área específica, muito interessante. Depois, o Antônio Cândido se deslocou para a questão educacional. Ele foi mais um sociólogo da educação e fez muita coisa importante também nessa área. Por que eu disse que quem teve mais influência sobre mim foi o Florestan Fernandes e não o Antônio Cândido, o Fernando Azevedo, que também foi meu professor? Porque o Florestan Fernandes era mais sociológico, mais sociólogo. Ele estudava a estrutura de classes, o que isso significa na vida das pessoas e tal. E nos fazia ler muitos os autores americanos. Ele conhecia bastante a literatura inglesa americana. Então, ele tinha uma noção. Naquela época, estava em moda estudar o que o Antônio Cândido fez no Brasil mais tarde. Estudar uma região, uma cidade, Chicago. Transformar Chicago num laboratório. Estudar os negros em Chicago. Tudo em Chicago. Bom, o Florestan era um homem que estudava mais a estrutura da sociedade, as classes, do que os movimentos sociais e tal e coisa. Houve outros que estudaram movimentos sociais e tal. Enfim, a gente tem uma formação, no meu caso, a minha formação foi muito variada, mas eu devo a todos eles. E o Antônio Cândido tinha uma vantagem, ele era muito bom professor. Então, na aula dele, você saía de lá e entendia o que ele dizia. Era mais difícil entender o Florestan, que era mais abstrato, o Florestan Fernandes. E o Antônio Cândido era como explicava, transformava um problema dificílimo numa coisa simples, acessível. Ele tinha qualidade de saber falar. Isso é qualidade. O professor, às vezes, o cara é muito bom, sabe muito, mas não sabe explicar. O Antônio Cândido sabia explicar. Então, é por isso que eu sempre tive uma grande admiração por ele. E eu me lembro bem, ele morava aqui na Aclimação, com a mãe dele, e a Gilda de Melo e Souza, que é a mulher dele, que era da mesma cidade da minha mulher, na época, de Araraquara, do interior. E eu e a Ruth, que era minha mulher, nós íamos à casa do Antônio Cândido, a mãe do Antônio Cândido, que morava lá. E nós, como jovens, a gente queria conversar, ficava lá até meia-noite, 1 hora e tal. Nem nos preocupávamos que eles tinham que levantar para trabalhar, não sei o quê. Nós estávamos conversando, tratando de usufruir do convívio e tal. Então, o Cândido teve uma importância grande. A Gilda também, a mulher dele. Houve uma época que a Gilda estudou a questão dos negros em Minas Gerais. E eu fui com ela, com a Ruth também, para Ouro Preto, estudar as irmandades dos negros em Minas Gerais. E lá encontrei a dona Yolanda Prado, que é uma famosa aqui de São Paulo, e tal, casada com o Titilo Matarazzo. Então, aquilo para nós foi um deslumbramento, era um mundo novo que se abria para nós, de conversa e tal e coisa. Então, o Cândido teve um papel muito importante, a Gilda também, que é a mulher dele, na minha formação. E, o quanto possível, eu não vou dizer que imite o Cândido, porque ninguém deve imitar ninguém, ele é inimitável. Mas eu procuro transformar o que eu sei, a minha formação, numa coisa simples, para falar com as pessoas. Não adianta você ser pedante, saber citar autores, é fácil. Não é fácil, mas não adianta. Você tem que tocar nas pessoas, tem que conversar, tem que ter paciência, tem que explicar e tal. Isso, o Antônio Cândido tinha essa capacidade de ser didata. Né? O Florestan era mais, digamos assim, profundo, conhecia a literatura. Eu fui não só aluno dele, como assistente dele, morei na mesma rua que ele, sabia o que ele lia e tal, ele escrevia uma tinta roxa. Ele marcava muita gente. Mas ele não era fácil de você entender o que ele dizia, as aulas que ele dava. O Antônio Cândido era fácil. Se seu aluno sairia, meu Deus, eu compreendi. Né? Pode ser que não tenha compreendido, mas tem a sensação de que esse sabe ensinar. O Antônio Cândido era desse tipo, ele dava a sensação de que era tudo fácil. Não é.
As coisas não são fáceis, mas eu acho que o bom professor transforma coisas difíceis em alguma coisa acessível. Agora vamos para a última pergunta com o professor Fernando. Cadê o professor Fernando? Sou eu aqui, boa tarde. Estou vendo, boa tarde. Tudo bem? Senhor ex-presidente, é um prazer falar com o senhor. No processo que antecedeu a implantação da moeda, do real, houve a URV, né? Eu gostaria de saber quais foram os mentores, né, que tiveram essa ideia, se eles se basearam em algum referencial para criar essa taxa de conversão e qual foi a importância dessa taxa de correção para a implantação da nova moeda. De fato, o URV quer dizer Unidade Real de Valor. Né? URV. Bom, eu não posso dizer você de quem foi a ideia. Pode dizer, porque pode ter sido de um e não de outro, ou de todos de uma vez só. Naquele tempo era o seguinte, eu chamei um monte de gente jovem para vir me ajudar. Eu era ministro geralmente é gente pomposa e tal, ministro da Fazenda, então, até muito poderoso e tal. Mas eu tinha meu gabinete de ministro, mas a reunião nossa não era no gabinete de ministro, era no outro andar do próprio edifício lá em Brasília, ou então aqui em São Paulo, que o Ministério da Fazenda tem um gabinete aqui, de pedra, não me lembro mais o nome da rua, por lá depois do Vale do Engabaú, indo para quem sai dali. Bom, e nós nos reuníamos com muita liberdade entre nós. Bom, então havia muita discussão. Né? Sempre foi eu nunca fui favorável a muita hierarquia. Eles me chamavam de você, quase todos, não todos. Alguns a diferença de idade impedia, mas quase todos me chamavam de você. E brigavam, e eu brigava com eles, discutia para entender. Muitas vezes eu digo, não entendi nada, repete que eu não estou entendendo. E por que eu queria entender? Porque depois eu ia ser perguntado pelos jornalistas. Quem tinha que responder era eu, não eram eles. Né? Eu tinha um que gostava muito de matemática, fazia uma equação no quadro, o Gustavo, fazia uma equação no quadro, olha aqui, traduz isso em palavras, que eu não vou ser capaz de escrever isso em número. Eu quero saber o que é isso, o que significa isso, o que o país vai querer saber e tal. Enfim, nós criamos um grupo, realmente, de pessoas que tinham essa capacidade de entender, pelo menos de me explicar o processo. Eu explicava ao Brasil, ao presidente, para começar, ao ministério, ao parlamento e na televisão. Né? Basicamente, meu papel era transmitir o que nós íamos fazer e tal e coisa. Bom, eles eram muito competentes, alguns deles são meus amigos até hoje. Né? E eu não quero citar mais nomes além dos que eu já citei para não fazer injustiça, porque não eram 2 ou 3, eram várias pessoas, 6, 7, 8, e teve um muito importante, chamado Clóvis Carvalho. O Clóvis não era economista, era engenheiro, trabalhava aqui numa empresa de São Paulo, e eu trouxe o Clóvis ser o secretário-geral do Ministério. Por quê? Porque o Clóvis punha ordem na casa, na bagunça. E a pessoa que pensa, geralmente é bagunçada, não tem ordem. E o Clóvis tinha mania de era o nosso mestre-escola, professor de curso primário, com a régua na mão, dando ordem e tal. E punha aquele pessoal, que era gente brilhante, punha na ordem unida. Marcha, vou ver, não sei o quê, dava ordens para eles fazerem. Então, o Clóvis foi muito importante, ele não era economista, ele era engenheiro, mas teve um papel muito grande. Mas não foi só o Clóvis, houve vários que tiveram papel grande, mesmo gente que estava fora. Por exemplo, o José Serra, que era deputado. O Serra sempre tinha um pé atrás, porque podia ser ele o ministro, não eu. Ele sabia mais economia do que eu. Mas o ministro não é saber economia, é você ter capacidade de convencer os outros. É outra coisa. Então, não estou dizendo que ele não tivesse, ele tinha também, foi ministro depois. Mas ele estava no parlamento, ele vinha, me questionava, então vários me questionavam. E eu tinha que me apoiar na equipe econômica, assim chamada, para poder responder as perguntas que faziam e tal. E você tem que ter sempre a capacidade de influenciar os outros, porque economia não é uma coisa só técnica. Às vezes você precisa de conhecer a técnica, você tem que transformar aquela técnica em modo de ação, procedimento das pessoas. O meu papel era muito mais de ser uma ponte entre os puramente técnicos e os puramente políticos. Eu era um pouco ambivalente, porque eu tinha trabalhado na CEPAL, eu conhecia a economia um pouco, né? Sabia da complexidade da vida social, porque eu tinha sido social, tinha feito pesquisa. Eu estudei negro no Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em São Paulo. Eu andava muito com as pessoas mais pobres, porque eu tinha que estudar. Então, eu tinha capacidade de falar, de conversar.
E os técnicos, em geral, são mais formais, são mais fechados. Nem todos, alguns não são tão fechados. Mas o importante é você ter alguém que seja capaz de expressar aquele pensamento que é técnico de uma maneira que convencer o outro, tanto político, seja capaz de agir politicamente. Era esse o meu papel naquela ocasião. Eu vou dizer também uma coisa, era um prazer trabalhar. Não era uma dificuldade, era difícil, é claro, mas era uma briga incessante. Nós brigávamos muito entre nós, mas não como pessoas, ideias. Brigavam, é aquilo, é não sei o que lá. E tinha uns que tinham conhecimento de coisas lá fora, nos Estados Unidos, na Suíça, né? O pessoal ia muito para a Basileia, não sei o quê, tinha reuniões, vinha, vai, vem. Enfim, havia um ambiente que tem que ter liberdade. Se você não der liberdade para as pessoas se expressarem, não vai funcionar. Se você for muito hierárquico, é difícil você formar um grupo. A liderança tem que ter o respeito daqueles que são liderados. E o respeito pode ser dado, às vezes, não é porque é o mais competente, não, porque é o mais capaz de ter influência. No meu caso, tinha gente mais competente que eu como economista, mas de longe. Tá? Mas não tinha a possibilidade que eu tinha de falar com grupos diferentes. Então, tem que juntar a gente. Uns que são puramente técnicos, uns têm dificuldade de expressão, outros são bons de fala, mas são ruins, não tem o que dizer. E tem que haver uma mistura dessas coisas todas. Você tem que trabalhar em equipe. Não é por modo de dizer. Quando a pessoa fica arrogante, fica pensando que ele não sabe tudo, está perdido. Pode ser que seja o sabe tudo, mas fica marcado, ele não é capaz de convencer os demais. Você tem que ouvir a todo mundo, tem que ter uma equipe, tem que ter mais de um competente. Quando você entra no Banco Central, aqui do Brasil, por exemplo, moeda é uma coisa complicada. Você tem que respeitar as pessoas que sabem mexer com esse assunto. Né? E a relação vai desvalorizar o Cruzeiro. Mas por que vai desvalorizar o real? Por quê? Né? Naquele tempo, você baixava uma decisão qualquer e na mesa de câmbio lá do Banco Central começava a comprar o dólar por um preço com mais moeda para comprar o mesmo valor de dólar. É complicado mais a decisão. Né? E são decisões que precisam de especialização, precisa conhecer, mas também tem que ter sensibilidade, tem que entender por quê. Por que nesse momento e não no outro, não sei o quê. Como é que eu vou explicar, como é que eu vou dizer, o que eu faço. Enfim, uma coisa que a gente aprendeu na vida é que a gente não é tão simples quanto parece. Governar é muito difícil. E se meter a ser candidato é loucura. Eu já fui 2 vezes. Chega, né? Porque realmente é uma trabalheira incessante. E a política é o reino da incerteza. Né? Se você quiser certeza, você vai para a matemática. Aí 2 e 2 são 4, e ninguém tira disso aí. Agora, na política, não. 2 e 2 pode ser 5, pode ser 6, depende. Né? Depende da capacidade que você tem de convencer o outro que é aquilo de um jeito ou de outro jeito. Como você transforma em prática aquilo que é a sua vontade. Não é simples na vida política, é complicado. Né? Enfim, não acho aconselhável. Não estou dizendo que vocês não devam ser, pode ser presidente, se quiserem, vão ser. Agora, saibam que é dura a vida, né? E quando o presidente não é de nada, ou é de pouco trabalho, não vai dar certo. Você tem que exercer o tempo todo aquilo ali. Você tem que, pelo menos eu tentava, eu levantava cedo, eu ia para a piscina, eu nadava. Eu nadava por quê? Não é por causa do físico, eu nunca tive físico de atleta, não sou atleta. Era para poder ter a cabeça mais aberta, poder ter nada todo dia, faz um pouco de exercício, vem tomar café e começa a receber gente. 9 da manhã começa a receber gente. Ou você vai para o Palácio do Planalto para receber gente, ou vem gente ao Palácio do Alvorada onde o presidente mora. Né? Na hora do almoço, vai para casa, tem almoço, geralmente tem com quem conversar. Conversar é bom dizer, ele quer extrair de você uma opção de coisas, você também quer sair de ministros ou de pessoas. Depois do almoço, você volta para o gabinete e fica até 8, 9 horas da noite, e às vezes ainda tem um jantar. Enfim, não é uma vida fácil, né? Não sei. Claro que tem alguma gratificação, senão você não ia ser. Né? Cada um sabe lá o que vai fazer com a sua própria vida e se consegue. Mas não é simples, você tem que ter algumas aptidões. Às vezes, o povo elege gente que não tem as características necessárias para ser presidente. Tudo bem, o povo paga o preço, ter escolhido mal. Às vezes não é escolhido, às vezes é ditatorial. Aí fazer o quê? Eu conheci muita gente, desde o Getúlio Vargas, né? Que hoje está na história. Eu conheci pouco o Getúlio. Eu tinha um tio-avô que foi ministro, tinha um primo que foi ministro dele.
Tinha um presidente que foi presidente do Banco do Brasil, o tempo do Juscelino, Juscelino já era outra coisa, uma pessoa mais normal, né? E depois teve o Jango Goulart, falava mal do Jango. O Jango era uma boa pessoa, mas talvez não tivesse as qualidades necessárias para ser presidente. Depois vieram os militares. Os militares são militares. Meu pai era general, eu sei como é que eles são, né? E meu pai era aberto, bastante aberto, mas mesmo assim era general, da ordem, a ordem cúmplice, não se discute, não sei o que e tal. Perigoso na política isso, né? Bom, e aí vai. Eu não vou contar a história do Brasil para vocês, que vocês sabem mais ou menos, né? Enfim, aí o fato é que você não é simples, você tem que sempre ter uma certa, não é humildade, eu não gosto dessas palavras, eu não sou humilde, mas você tem que ouvir o outro, porque senão você não vai funcionar bem. Você tem que ouvir, sempre você tem que tentar ouvir o outro. Tem gente que sabe mais, você tem que ouvir. Tem gente que não sabe nada, mas também vive, tem que ouvir também, tem que receber, tem que conversar, tem que sentir o pulso. E se você for o presidente da República, tem que expressar um sentimento que tem peso. O negócio de ser presidente não é fácil, porque você fala o que pensa, não pode. Tudo que você fala vira uma coisa complicada. Vai para o jornal, você vai ler o que você falou, vira outra coisa, vira fator de poder ou de vantagem ou não sei o quê. Então, você tem que estar sempre um pouco em guarda. E como é que você vai manter a sua personalidade, estando sempre com certa preocupação de estar em guarda, porque pode usar o que você fala? Não é fácil, né? Enfim, eu não acho aconselhável, né? Se vocês quiserem ser, vão ter meu voto se forem bons. Mas eu não acho aconselhável. É melhor cada um ficar na vida privada, que é menos difícil que a vida pública. Muito obrigada, presidente. É sempre um prazer ouvi-lo. Agradeço a presença de todos. Peço um momento para exibir mais uma vez o banner com as marcas que patrocinam o nosso projeto. Isso. E essas marcas tornam possíveis as nossas atividades aqui na Fundação. Muito Como obrigada. nós tivemos já terminada a pandemia, estou convidado para vir a Fundação conversar e ver lá o que se faz por lá. Eles são de Minas, presidente, já estão convidados para, se Deus quiser, no próximo ano, esse encontro presencial. Eu posso falar um pouquinho, rapidinho? Eu estava até brincando com a Márcia, né, Fernando? Que a gente brincou assim, no ano que vem, quando a gente for aí, se Deus quiser, a gente vai brincar e vai levar um queijo da canastra para o senhor ir, para a Márcia. Aí que é bom, eu gosto. Assim, levar um queijinho para todo mundo aí, que é na nossa região aqui, né? Fica aqui pertinho da canastra. Eu já estive na Serra da Canastra, fui lá ver. E o queijo é ótimo, né? Maravilhoso, né? Muito bom. Muito bom. Então, eu vou cobrar. Você pode voltar, mas traz queijo. Então, tá bom. Certinho. A gente leva assim. Obrigado. Obrigado. Tchau, boa tarde a todos. Obrigada, presidente. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.